creeping, phantom in the dark, blade sharper than secrets, leave a deadly mark. Phaeton in the chaos, language of the pain, torture, symphony, storms in... Links do meu canal secundário Unterwolf e Ant10 junto de mais algumas informações na descrição do vídeo junto da minha chave Pix para quem quiser dar uma força aqui para o canal. Se inscrevam e deixem o like para ajudar na divulgação. Bom, tendo dito isso, vamos para a teoria. Em uma tenda de comando em um dos assentamentos em um dos territórios do clã Uchiha, no assento de líder do assentamento estava um jovem 7 anos de idade. Seus cabelos eram avermelhados levemente rosados com um leve degradê de cabelos pretos raspados dos lados. Seus olhos eram pretos com um leve tom avermelhado. Sua expressão era indiferente. Vestia um moletom longo de cor branca com o símbolo do clã em sua costa. Sua calça era preta igualmente suas sandálias. Usava um cachecol preto. Esse era nosso protagonista, Sukuna Uchiha. Embora tivesse uma expressão indiferente, diversos pensamentos ecoavam por sua cabeça. O motivo era porque ele não era um indivíduo originalmente deste mundo. Ele era um humano do mundo moderno que acabou morrendo e renascendo nesse outro mundo, e viveu durante 10 anos ali. Ele conhecia bem este mundo, o mundo shinobi. Seu primeiro pensamento foi porque ele não renasceu em uma época mais tranquila e calma para poder treinar e se fortalecer em paz. Ao invés disso, ele acabou renascendo em um dos períodos mais conturbados do mundo shinobi, a Era dos Reinos Combatentes, um marco da história onde mesmo a vida humana não significava nada e até mesmo a vida de membros de poderosos clãs como Senju e Uchiha não valiam grande coisa. As crianças começavam a treinar desde os 4 a 5 anos e já eram enviadas para o campo de batalha. A expectativa de vida era cerca de 30 anos, viver sequer um ano a mais era um grande privilégio. Para piorar a situação do nosso protagonista, ele era filho de um membro do clã Uchiha e de uma membra do clã Uzumaki. Nesta época isso era um grande tabu, afinal ninguém estava disposto a confiar em alguém que não fosse membro de sangue de seu clã. Como resultado, nosso protagonista não teve uma vida muito fácil. Sua mãe acabou sendo morta pelas mãos de membros do clã Shimura. Ele teve que presenciar isso sofrendo de um turbilhão de emoções que ressonaram com sua linhagem Uchiha, o que o fez despertar seu Sharingan por volta de seus 3 anos de idade. Sua linhagem era extremamente pura, o que o fez de cara despertar um Sharingan com 3 Tomoe. Quanto a seu pai, ele nunca o conheceu, pois o mesmo acabou morrendo em combate, lhe deixando somente uma carta direcionada ao patriarca do clã Uchiha, Tajima Uchiha. O jovem ainda estava se adaptando a este mundo, mas notou que sozinho durante esta época ele não teria muitas chances de sobrevivência. Assim, se vendo obrigado a ir até o assentamento do clã Uchiha em uma das terras que viriam a ser parte do território do País do Fogo no futuro. Por sorte, seu pai havia contribuído muito para o clã Oki e permitiu ser aceito pelo clã e ficar sob a tutela do patriarca. Naturalmente isso não seria de graça, ele deveria contribuir para o clã. Recebendo o treino básico de Shinobi, Sukuna foi mandado para o campo de batalha aos 5 anos juntamente de Madara Uchiha, no qual criou um certo laço por terem sido criados juntos. Ambos contribuíram bastante sendo coroados como gênios, mas devido ao fato de ter despertado seu Sharingan tão prematuramente, lhe atribuiu mais prestígios e créditos, o que o fez a ser consagrado como um grande gênio do tipo que só surge um a cada século, o que não era tão errado. Devido à fusão de duas almas, Sukuna tinha um poder espiritual muito maior que o comum, além de seu corpo ser especial como uma regeneração invejável e uma capacidade quase que automática de refinamento de chakra, aumentando automaticamente não só suas reservas naturais, mas também a qualidade de seu chakra. Isso serviu para aumentar o prestígio de Sukuna sob os olhos do patriarca. E agora, com 7 anos, Tajima tornou Sukuna um líder de um dos assentamentos do clã. O assentamento ficava no local de encontro com os clãs Sarutobi, um dos poucos clãs de baixo escalão que ainda ousava tentar lutar contra o clã Uchiha. Nos últimos tempos, o clã Sarutobi aparentou estar reunindo forças para iniciar uma luta contra o clã Uchiha, conseguindo a ajuda do clã Hyuga. Apesar disso, o foco de Sukuna não estava em nada disso. Ele estava agora em sua tenda com a cabeça erguida, olhando com leve brilho de interesse no que parecia ser uma tela holográfica fantasmagórica levemente transparente. Ding. Iniciando o sistema de missões e recompensas. Estado de progresso. 1%. Estado de progresso.
10% estado de progresso, 26% estado de progresso, 57% estado de progresso, 78% estado de progresso, 92% estado de progresso, 100% Ding. A inicialização do sistema de missões e recompensas foi ativado com sucesso. Analisando o servidor de mundo atual do anfitrião. Servidor. Mundo Shinobi, continentes elementais período. Era dos reinos combatentes. Nome. Sukuna Uchiha. Idade. 7 anos. Clã. Uchiha/Uzumaki. Constituição. Corpo absoluto de sábio. Título. Nenhum doujutsu. Sharingan de 3 Tomoe Level 1. Status. HP. 300. Chakra. 266. Força. 32 Agilidade. 36 Sentidos. 34 Furtividade. 40 Sorte. 70 Poder Espiritual. 143 Equipamento. Cachecol materno. Espada comum de peso leve. Vendo esta tela holográfica fantasmagórica, Sukuna não conseguiu deixar de esboçar um sorriso e murmurar para si mesmo: depois de 7 árduos anos de sobrevivência intensa, finalmente surgiu meu dedo dourado. Acho que a espera valeu a pena. Este sistema muda tudo. Suponho que eu deveria receber um prêmio de primeiro login, não? Ding. O anfitrião já recebeu o presente de primeiro login do sistema em seu nascimento. Isso chamou a atenção de Sukuna, que questionou de qual presente era esse e logo sua curiosidade foi respondida pelo sistema. Ding. A resposta é simples, foi o seu corpo absoluto de sábio. Isso deixou Sukuna surpreso. Até então ele sempre acreditou que sua regeneração excepcional e outras propriedades de seu corpo se deviam à sua linhagem Uzumaki, mas agora parecia que não era tão simples. Sukuna ficou curioso e questionou sobre as capacidades do corpo absoluto de sábio. Ding. O corpo absoluto de sábio Yoki pode ser considerado de corpo divino, dotado de diversas capacidades. Características: 1. Regeneração de alto nível. 2. Alta quantia de vitalidade. 3. Grande fonte de energia Yang. 4. Afinidade com os 5 elementos. 5. Afinidade com ninjutsu médico. 6. Autoprodução de chakra. 7. Alto refinamento de chakra. Isso deixou Sukuna muito surpreso de verdade. Como um bom conhecedor de algumas das informações sobre este mundo, ele sabia que tanto o clã Senju, quanto o clã Uzumaki, como descendentes do Ashura Otsutsuki, um dos filhos do sábio dos 6 caminhos, possuíam corpos especiais, corpos de sábios, o que os fazia ter reservas de chakra relativamente maiores e mais puras que outros shinobi. Entre eles, Hashirama Senju tinha um corpo que era ainda mais especial, como uma das reencarnações de Ashura. Hashirama tinha um corpo perfeito de sábio, dotado de uma vitalidade e energia Yang normais, tanto que suas células continuaram perdurando após sua morte, e mesmo aqueles que receberam um transplante de suas células, a maioria eram incapazes de resistir ao transplante e seus corpos rejeitavam aquelas células poderosas e acabaram morrendo, justamente devido a grandes quantias de energia Yang em suas células. Além disso, era esse corpo perfeito de sábio permitiu usar o Mokuton, estilo madeira, e eu falo do verdadeiro estilo madeira, e não daquela imitação do Yamato. Yamato não tinha um corpo perfeito de sábio, portanto não conseguia usar o elemento Mokuton em seu mais genuíno potencial. Na verdade, mesmo aqueles com corpos de sábio não conseguiam usar o elemento madeira. O motivo mais provável é justamente porque, além do elemento madeira ser uma mistura das naturezas de elemento água e elemento terra, também necessita de uma grande quantia de energia Yang, o que somente um corpo perfeito de sábio poderia proporcionar. Mas agora mesmo Sukuna descobriu que ele possuía um corpo absoluto de sábio. Se com um corpo perfeito de sábio Hashirama já conseguia ter um poder para ser chamado de Deus Shinobi, então o que seria o Sukuna com seu corpo absoluto de sábio? Sukuna não conseguiu esconder sua animosidade ao entender o quão abençoado era seu corpo praticamente divino, que funcionava como uma fonte auto-renovável de chakra, além de ser praticamente o ápice do estilo Yang, que representa a energia física do corpo. Se juntar isso com o doujutsu do clã Uchiha, que contém poder espiritual, o estilo Yin, Sukuna já começou a imaginar as possibilidades futuras de talvez através de seu corpo e doujutsu ser capaz de usar o estilo Yin Yang, ou talvez
podemos obter através do sistema. Sukuna ainda não sabe quais são as capacidades do sistema, mas por um instinto estava confiante de que poderia. Isso era totalmente possível. Enquanto Sukuna ainda estava perdido em seus pensamentos, um homem de quase uns 20 anos entrou na tenda roubando a atenção de Sukuna, que voltou seu olhar ao homem. Este homem era Koshia, um membro de elite do clã, servindo fielmente, mas que acabou sendo enviado a este assentamento por ter falhado em uma missão de atacar e destruir os suprimentos do clã Shinjuoki. Custou a vida de 2 membros de alto nível. Os olhos de Koshia estavam cheios de descontentamento, assim como o da maioria dos membros do clã ao terem que se dirigir a Sukuna. Isso era um misto de desconfiança por Sukuna ser o fruto de uma relação proibida entre pessoas de diferentes clãs, e por causa dele ter apenas 7 anos e já ter alcançado o posto de um líder de assentamento. Isso era algo que feria muito o orgulho de muitos dos adultos. Isso para um clã como o clã Uchiha, que valoriza o orgulho e a vingança pelos seus. Isso era um grande tampa na cara. Como uma criança de apenas 7 anos pode ter alcançado um posto que muitos dos adultos nem sequer ousam sonhar? Isso era um verdadeiro tapa na cara dessas pessoas orgulhosas. Sukuna não demora muito e logo questiona a presença do homem ali, que ainda tentando esconder seu descontentamento começa a citar seu relatório, falando que o clã Sarutobi começou a realizar movimentos e que aparentemente conseguiram apoio dos clãs Shimura e Hyuga. Ao ouvir isso, Sukuna ficou com olhos brilhando de indiferença, mas com um leve brilho de raiva e ódio ao ouvir o sobrenome Shimura. Naturalmente, Sukuna não possui uma boa impressão do clã Shimura por motivos óbvios. Se ele tivesse oportunidade, exterminaria o clã Shimura, o que poderia ser considerado até mesmo um grande favor ao mundo, impedindo que Shimura Danzou viesse a nascer no futuro. Mas no momento isso não era importante. O que realmente importava e que o clã Sarutobi reuniu forças com outros clãs, deixando de lado o clã Shimura, o clã Hyuga e um clã que nutre um grande ressentimento com o clã Uchiha, já tendo enfrentado diversos confrontos com o clã Uchiha, mas ainda assim eles não são idiotas para ir na onda do clã Sarutobi sem um bom motivo. Tendo em mente, eu só consegui pensar em uma razão. Hashirama e Madara se conheceram por volta dos seus 7 a 8 anos de idade. O motivo dessa reunião é devido aos clãs Senju e Uchiha terem entrando uma batalha intensa que se entendeu por anos. Refletindo sobre isso, não demorou para que Sukuna ligasse os pontos e entender que o clã Sarutobi e seus colaboradores queria se aproveitar de que esse conflito com o clã Senju fosse roubar a atenção da maioria das forças do clã Uchiha, tornando este de fato um bom momento para os ratos saírem da toca e tentarem roubar um pedaço da comida de um tigre. Enquanto Sukuna pensava sobre o assunto e como deveria agir diante tal situação, outra coisa chamou sua atenção. Jing. Missão. Rank A. Objetivo. 1. Proteja o assentamento do clã Uchiha. 2. Mate cerca de 15 inimigos. Recompensa. 1. Conhecimento médico básico. 2. 10 pontos de estatísticas. 3. Aceitação dentro do clã Uchiha. Ignorando a terceira recompensa, que Sukuna não se importa muito. As outras duas já é outra história. Sendo um bom conhecedor de RPGs, ele tem uma noção natural de como usar os pontos de estatísticas. Além disso, o conhecimento médico é algo realmente significativo. Como dito antes, seu corpo absoluto de sábio tem afinidade natural com ninjutsu médico, mas mesmo tendo afinidade ainda seria necessário profundo estudo de corpos e de fisiologia para desenvolver a habilidade e a aprimorar, mas já possuindo conhecimento médico, mesmo sendo apenas o conhecimento básico, ainda assim poderia ser de grande utilidade para alguém com habilidade de ninjutsu médico, ainda mais durante a Era dos Reinos Combatentes, uma era com poucos ninjas médicos. A maioria dos shinobi se ficavam mais em melhorar suas habilidades de combate, em específico suas artes de kenjutsu. Durante esta era caótica, os ninjas médicos eram extremamente raros, o que também os fazia serem bastante respeitados pelos shinobi, embora normalmente não sejam tão eficazes em combate. Suas capacidades de salvar vidas de ninjas de elite era algo irrecusável mesmo para os grandes clãs de elite. Além disso, tendo conhecimento sobre outras técnicas fictícias de outras obras, Sukuna tinha a confiança de que seria capaz de implementar tal conhecimento para seu uso próprio, tendo
agora uma missão ordenada por seu sistema. Vendo isso, Sukuna, que já estava ansioso para pôr suas habilidades à prova, principalmente com o envolvimento do clã Shimura, agora então que ele seria recompensado por isso, Sukuna estava ainda mais obstinado em se envolver pessoalmente. Com uma voz infantil, mas que transbordava de autoridade, Sukuna proclamou sua sentença: Kou, ordene que todos os sentinelas fiquem mais atentos a qualquer movimento ao redor do assentamento. Também avise para todos se prepararem para uma possível batalha. Kou assentiu em concordância, embora ainda estivesse indignado com o fato de ter que se dirigir a uma mera criança bastarda como seu superior. Ainda assim, Kou era um membro fiel do clã que sempre confiou cegamente nos ideais do clã, e se o patriarca elegeu Sukuna líder do assentamento, então não havia por que discutir, principalmente devido a praticamente todos no clã terem conhecimento sobre os feitos de Sukuna durante alguns confrontos com o clã Senju. Todos inclusive ficam atordoados ao saberem que uma criança que mal havia chegado a seus 5 a 6 anos já havia despertado o Sharingan de 3 Tomoe. Não apenas isso, como Sukuna havia demonstrado uma habilidade de combate excepcional, se aproveitando de sua agilidade e velocidade para desferir golpes certeiros em adultos experientes que iam para cima dele. Sua força também era excepcional, comparável à de adultos bem treinados, e sua genialidade para aprender rapidamente era incrível. Sukuna era o que poderia ser chamado de monstro, tendo facilmente aprendido e dominado a técnica de clonagem que cria um clone ilusório sem nenhum poder de combate, mas útil para desviar a atenção do oponente. Também aprendeu o jutsu da grande bola de fogo de forma extremamente rápida, assim como o jutsu flor de fênix. O jutsu do dragão de fogo é o jutsu do grande dragão de fogo. Embora não fossem de fato jutsus de apenas domínio dos Uchihas, eram famosos como jutsus característicos do clã, e Sukuna aos 7 anos já havia dominado esses jutsus e suas reservas de chakra eram incomparáveis. Embora fosse fruto de uma relação proibida, o que todos achavam um grande tabu, ninguém poderia negar que a junção das linhagens Uchiha e Uzumaki era assombrosa. Reservas de chakra maiores, unidos às capacidades do Dojutsu, tornaram Sukuna, mesmo em apenas seus 7 anos, alguém bastante temido até pelos membros mais experientes dentro do clã Uchiha. Sukuna inclusive estava estudando como usar o conhecimento de sua vida passada para criar novos jutsus nesta era. Jutsus como o Jutsu Clone das Sombras, o Deus do Trovão Voador, o Rasengan. Todos estes poderiam acabar sendo criados pelo próprio Sukuna ao invés de seus criadores originais. Mas um dos principais focos de Sukuna eram sobre as técnicas de Fuijutsus. Sukuna tinha um forte interesse pelas técnicas de Fuijutsu que pouco foram exploradas na obra original. Mesmo os selos de Fuijutsu do clã Uzumaki foram pouco explorados na obra original. O clã Uzumaki, mesmo na obra original, sempre foi um clã misterioso, capaz de usar um selo para invocar um ser de outro mundo, literalmente. Shikifujin, selo do demônio morto, era um jutsu capaz de invocar o Shinigami, ceifeiro da morte, um ser do mundo dos mortos, que tem o dever de coletar as almas dos mortos e os levar para o inferno ou a terra pura. Também havia o Edo Tensei, que era capaz de invocar uma alma do mundo dos mortos por meio de um sacrifício. A verdade é que no mundo shinobi há diversos mistérios que nunca foram explorados mesmo em suas continuidades posteriores. Em um mundo assim, o objetivo de Sukuna sempre foi a imortalidade. Apesar deste ser um ponto de grande debate a respeito, afinal no mundo shinobi há muitas técnicas que podem estender a sua vida, mas imortalidade de verdade só tem 3 exemplos. A primeira era Kaguya Otsutsuki, que após comer o fruto da Shiju, árvore divina, atingiu um certo nível de imortalidade e de poder divino, tanto que a única forma de a deter foi acelando na lua. O segundo é agora o Motsutsuki, que se tornou o primeiro Jinchuriki do 10 Kaudas, alcançou um nível de poder divino semelhante ao de sua mãe, tanto que mesmo após sua morte ele ainda era capaz de intervir no mundo dos mortos, ajudando os filhos do destino, Naruto e Sasuke, para deter sua mãe Kaguya. O terceiro era o Shibai Otsutsuki, um ser de tamanho poder que transcendeu e abandonou seu corpo para adentrar a um estado mais elevado de existência. Shibai era o que pode se chamar de verdadeiro deus deste universo, com poder de criar e destruir mundos inteiros, no sentido literal
lateral. Ada, que possuía um dos Shinjutsus de Shibai em uma versão inferior, foi capaz de alterar as percepções do mundo inteiro. Mesmo Sasuke adulto não foi capaz de escapar de ser afetado pelo Shinjutsu, então imagina o que o próprio Shibai pôde fazer. Tendo isso em mente, Sukuna nunca ousou considerar que alcançar a imortalidade fosse impossível, e agora que ele possuía um sistema, ele acreditava ainda mais que seu objetivo fosse possível, mas isso ainda era algo para o futuro. Ele ainda tinha uma longa vida, ainda tinha que ver Madara e Hashirama se tornarem as lendas que estavam destinados a ser e darem início à Era das Vilas Ocultas, começando com a criação de Konohagakure no País do Fogo. No momento, Sukuna estava focado na conclusão da missão do sistema, aumentar seu poder e fazer seu nome ser conhecido pelo mundo shinobi. Ao nascer, ele receber o nome Sukuna. Ele sabia que este era o nome do famoso Rei das Maldições de Jujutsu Kaisen. Sua aparência era realmente semelhante à do rei, só que obviamente mais jovem. Desde pequeno ele já havia se decidido absorver por completo o lema daquele que foi consagrado como o mais forte da história Jujutsu. Ele iria assumir sua forma de viver, comer quando sente fome, matar quando o irritam, brincar com aquelas que o divertem. Essa foi a forma que Sukuna decidiu viver. Ele não pretendia ser um bom samaritano. No mundo shinobi, quantos podia ter esse luxo? Sukuna não pretendia ser um deles. Iria viver livremente e da forma mais egoísta possível, usufruindo de seu poder para fazer o que bem quiser. Sukuna estava decidido a viver assim, e para dar início a essa nova forma de vida, ele pretendia usar os clãs Sarutobi, Shimura e Hyuga para dar impulso à sua merecida fama. Sukuna estava sorrindo malignamente, pensando sobre quando o ataque ia começar. Ele mal conseguia se segurar. Logo Sukuna soltou palavras com uma voz fria e sombria, com olhos brilhando de intenção assassina, que se dê início à jornada do demônio da Era dos Reinos Combatentes. Terminando com uma risada maquiavélica. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo, fiquem com Yahvé, Deus. Steps creeping, phantom in the dark, blade sharper than secrets, leave a deadly mark. Phaeton in the chaos, language of the pain, torture symphony storms inside my brain. Whispers in the void, cloak of a nightmare, fire burns hotter, death dances in the air. Small frame